Diz assim, Atos capítulo 1, meu Pai, fale com a gente, oriente a gente, ajuda a gente, toma nas tuas mãos a nossa vida, amém. Diz assim, pessoal, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, aos quais, também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles, por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurarás tu o tempo, o reino de Israel? Disse-lhes, não vos pertence saber a vós, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o quê? Poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Primeira coisa você precisa entender, depois que Jesus ressuscitou, isso não é um mito, ele ressuscitou, e ele provou que ressuscitou, sabe durante quantos dias? 40 dias ele provou que ele ressuscitou, apareceu para pessoas, ainda ensinou, ainda pregou, e uma das coisas que ele falou, um dos últimos ensinamentos que ele deixou foi, não saiam de Jerusalém, falou para os discípulos, não saiam de Jerusalém, até que se cumpra a promessa que eu fiz. Qual promessa? Recebereis o Espírito Santo. João batizou com água, mas vós recebereis o batismo com o Espírito Santo. Bem, por quê? Por que Jesus falou para não saírem de Jerusalém? Que a luta seria muito grande. O mundo é um lugar de guerra. O diabo ia pressionar. O diabo iria pressioná-los, iria persegui-los, iria usar todos os recursos que está à sua disposição, tanto política como econômica, para poder frustrar os planos de Deus. E a única maneira deles resistirem, deles vencerem todas as investidas do diabo, seria se eles tivessem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo eles não aguentariam. Sem o Espírito Santo eles voltariam atrás. Sem o Espírito Santo eles negariam. Ora, isso não é diferente dos dias de hoje. O diabo mudou? Deixou de ser diabo? Eu pergunto, o diabo se converteu? Não, o diabo não se converteu. Ele continua trabalhando do mesmo jeito. Usando o quê? Tentando para fazer a pessoa cair no pecado, pressionando, colocando problemas. Naquela época, ele usou o poder político para perseguir, usou prisões, usou chibatadas, os discípulos eram batidos, usou a morte, as pessoas eram mortas, eram queimadas vivas, só para amedrontar os outros, para colocar o medo nos outros, para ver se os outros desistissem. Ora, como é que eles iriam resistir?
Como é que eles iriam prevalecer diante do poder do inimigo se eles não tivessem o Espírito de Deus? Eles não aguentariam. Então, hoje é diferente? Não, não é. O que o diabo quer? A sua alma. O que ele vai fazer? Tudo para ele ter acesso à sua alma. Para ele levar a sua alma, ele vai fazer tudo que tiver ao seu alcance. Ele vai tentar você. Ele vai usar os prazeres dessa vida, ele vai usar a carne, ele vai usar desejos, vontades para te derrubar. Ele vai usar problemas, presta atenção, olha as áreas que eu estou falando. Vai usar o quê? Prazeres, vontades, desejos. Vai sufocar você com vontade, com desejo, só para ele ter acesso à sua alma. Esse é o primeiro grupo. Tem o segundo grupo, problemas. Ele vai colocar problemas, vai criar situações, ele vai fechar portas, vai se levantar problemas do nada. Sabia? Problemas do nada. Você pode passar por situações que você nunca um dia pensou que passaria. Mas e aí? A questão é, como você vai reagir se você não tiver o Espírito Santo? Como? Diante de uma perca repentina? Diante de um problema que se levanta? Como? Ele vai usar o terceiro grupo. Qual é o terceiro grupo? O terceiro grupo é de tudo. As riquezas dessa vida. Ele te dá tudo para você tirar a sua dependência em Deus e colocar a dependência onde? Nas riquezas, nas coisas dessa vida. Tem pessoas que deixaram de confiar em Deus para confiar no dinheiro. Deixaram de confiar em Deus para confiar numa carreira que está dando certo, está dando sucesso, está dando tudo certo, graças a Deus. Hoje você já não precisa mais de Deus e por isso está soltando, está deixando de depender de Deus para depender do dinheiro. O diabo é capaz de te dar tudo só para você esquecer Deus. Mas isso só acontece quando você não tem o Espírito Santo. Então veja, presta atenção, tem pessoas que desistiram, perderam a salvação por causa dos prazeres dessa vida. Prazeres, os prazeres que o mundo dá. Tem pessoas que perderam a salvação por causa de problemas. Não aguentou, é problema, ela não aguentou. Tem pessoas inclusive que estão culpando Deus pelos problemas que está vivendo. Lembra de Jó? Pois é, talvez isso esteja acontecendo com você, perdendo tudo. Tem pessoas que na hora que se deparou com a perca, deixou de dar glória a Deus. Cadê a pessoa que falava, Deus é o meu tudo, Deus é o meu escudo, Deus é a minha vida, aleluia, glória a Deus. Na hora de comer, glória a Deus, tudo glória a Deus. Na hora que o problema se levantou, na hora que perdeu a coisa mais preciosa que tinha, na hora que esqueceu, fraquejou, desistiu e o diabo teve acesso à sua alma. E quantos outros que desistiram por causa do dinheiro? Agora eu tenho tudo. Deixou de orar, deixou de buscar, tem preguiça de vir para a igreja. Você visita ela, fulano, eu já não estou te vendo mais. Sabe qual é a desculpa? É que eu não tenho tempo, estou sem tempo. Pessoal, me diga, como é que uma pessoa vai dizer que não tem tempo de buscar Deus? Se Deus é prioridade, eu posso não ter tempo para os meus filhos, mas Deus é prioridade. Eu posso não ter tempo para isso, tempo para aquilo, mas Deus, o que eu estou fazendo que está tirando o meu tempo, a ponto de eu não ter tempo para Deus? Aquilo aí que você está fazendo, que não te dá tempo de buscar Deus, aquilo passou a ser o teu Deus, aquilo passou a ser o seu Deus. Então o diabo te dá tudo para ver se você se esquece de Deus. Mas lembre-se, é tudo passageiro. Daqui a pouco ele vai lá e puxa o tapete. Quando você perceber, é tarde demais. Enquanto ele quiser a sua alma, ele vai dar. Depois que ele pegar, tomar a sua alma, depois que ele prender você, aí ele vai lá e tira tudo. E olha,
Acho que não é a primeira vez que você ouve isso. Você já viu isso, você já viu essa história se repetindo na vida de muita gente. Então, é por isso que a gente precisa buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo vai me ajudar a resistir o pecado. O Espírito Santo vai me consolar no momento que eu perder alguma coisa. Ele vai estar ali para te fortalecer, vai estar ali para te consolar. É por isso que Ele é consolador. Puxa, bispo, mas onde é que Ele estava quando eu perdi? Ele está lá para te consolar. Tem coisas que são inevitáveis. Amém, pessoal? Tem coisas que são inevitáveis. Tem coisas que a gente tem que passar. Amém? Tem coisas que a gente tem que passar. Tem coisas que Ele nos livra, mas tem coisas que a gente tem que passar. Amém, pessoal? Se eu colocar Ele acima de tudo, eu recebo o Espírito dEle. E por conta disso, não tem nada, não tem riqueza, não tem prazeres, não tem nada que venha sobrepujar o meu coração, que venha tomar conta do meu coração, porque o meu coração está ocupado pelo Espírito de Deus. Quer ser salvo? Quem quer ser salvo? Você precisa receber o Espírito Santo. Se você não receber o Espírito Santo, vai ficar difícil para você. Se você não receber o Espírito Santo, a sua alma corre sério risco. A sua alma está correndo risco. Eu estou falando da eternidade. Você pode perder a sua alma na eternidade. Gente, eu estou falando de castigo eterno, de vida eterna. Com o Espírito Santo, a garantia de vida eterna. Sem o Espírito Santo, não há garantia nenhuma. É perdição eterna, é sofrimento eterno, é choro. Jesus disse: haverá choro e ranger de dente, aonde o fogo queima e o bicho não morre. Ele falou: aonde o fogo queima e o bicho não morre. Ou seja, não vale a pena, não vale a pena todo o esforço para eu ter esse Espírito, para esse Espírito garantir a minha salvação. O que impede do Espírito Santo entrar em você? Está escrito: nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Nós já estamos nos últimos dias. Ele falou sobre toda a carne, ou seja, não há restrição. Desde que você queira, desde que você busque, desde que você tire tudo aquilo que está impedindo dele entrar. Na vida de quem ele pode entrar? Na vida daquele que tem fome dele, na vida daquele que tem sede dele, na vida daquele, que está disposto a sacrificar tudo para ele e por ele. É só isso. Agora, quando ele entra na vida de uma pessoa, a vida dessa pessoa se transforma. Tudo muda. Por quê? Bispo, por quê? Ele influencia os seus pensamentos. Ele influencia os seus sentimentos. Isso muda. Se a sua maneira de pensar mudar, toda a sua vida se transforma, gente. A verdadeira mudança começa de dentro para fora. Isso só é possível quando o Espírito Santo entra na vida da pessoa. Imagine ele, presta atenção. Quando um demônio está na cabeça de alguém, está na vida de alguém, começa a influenciar a cabeça dela. Sim ou não? Começa a influenciar a cabeça dela. Começa a pensar que a mulher está lhe traindo, e aí daí começa a odiar a mulher, começa a pensar que o marido, começa a pensar que alguém está lhe perseguindo, começa a pensar que alguém está odiando, ele vai influenciando, e só influencia para o lado negativo. Por exemplo, quando a pombagira entra num homem, esse homem começa a desejar outros homens. É um desejo que nunca teve dentro dele, mas ele influencia em desejo, começa a desejar outros homens, homem igual, coisa que não é natural, mas é o Espírito que está nele. Agora eu pergunto, imagine o Espírito de Deus, imagine Deus morando dentro de você, influenciando o seu pensamento. Que tipo de pensamentos você vai ter? Influenciando os seus sentimentos. Que tipo de sentimentos e vontade você vai ter? É por isso que Jesus disse:
recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Você vai testemunhar Jesus, não com palavra, mas com a sua vida. O seu testemunho vai ser a sua vida. O seu testemunho vão ser os frutos que você dá, por causa da influência do Espírito Santo em você. Amém? É por isso que estamos vivendo esse jejum. Faça o jejum. Viva esse jejum. Vale a pena você abrir mão de qualquer coisa para ser testemunha de Jesus. Você quer ser testemunha? Então busque, jejue, deseje ardentemente, busque. Enquanto você não receber, não descanse até você receber, porque depois que você receber, você nunca mais será a mesma pessoa. A sua vida nunca mais será a mesma. Diga graças a Deus.